A paz do Senhor Jesus a todos. Nosso devocional de hoje está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, onde diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. E o nosso tema de hoje é: Deus está sacudindo a sua igreja e advertindo o seu povo. Satanás, o impostor, o arqui-enganador e falsário, ele costuma deturpar a palavra da verdade, agindo por meio de falsos mestres, introduz heresias nas igrejas, as quais enganam e desviam os cristãos do caminho, afastando-os da palavra pura de Deus. Jesus declarou que isso aconteceria antes que ele voltasse, no livro de Mateus 24, versículo 4, 5, 10 e 11. Você pode ler depois. No texto em estudo, Paulo advertiu Timóteo com relação a esse período de grande engano que já está vigente na igreja. Satanás está agindo dentro da igreja por meio de mestres e pregadores da palavra, com ensinos vãos e doutrinas erradas que apelam para os apetites carnais, repletos de meias verdades, que seduzem e atraem os cristãos, fazendo com que se afastem de sua devoção a Cristo, como está no livro de 2 Timóteo 3:13, como você pode ler depois. E não apenas falsos mestres enganam os crentes e afastam-nos do Senhor, mas há também cristãos que se recusam a dar ouvido à sã doutrina, como está no livro também de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que você pode ler de novo, para satisfazerem as suas vontades carnais. Essa onda de engano continuará a crescer até que Satanás venha a ser expulso da terra, como está no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que você pode ler e acompanhar. Ele agirá por meio do anticristo para enganar e atrair os cristãos para longe da verdade, disfarçando-se de Salvador do mundo e trazendo paz e segurança. O anticristo enganará muita gente com sinais e milagres falsos, Ou seja, claro que existem os milagres verdadeiros, mas também existem os milagres falsos, fingidos, como está no livro de 2 Timóteo, aliás, no livro de 2 Tessalonicenses 2, 9 e 12, que você pode ler. A onda do engano resultará em grande apostasia, afastamento da verdade na igreja. Em seguida, Satanás será exposto e o anticristo será revelado, como também diz no livro de 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Vivemos um período crucial da vida da igreja. Deus está sacudindo o seu povo, está advertindo seus filhos. O Senhor não fechou os olhos ao engano, aos falsos ensinos e ao pecado, que tem se infiltrado no meio da igreja. Deus está começando um grande abalo. A igreja está iniciando e ainda vai passar por um grande teste de fé, que já se teve notícia desde os tempos de Jesus. Durante o período que procede à volta do nosso Senhor, nesse abalo que se aproxima, muitos líderes cristãos serão provados e cairão. Não devemos apoiar-nos neles. Os métodos atuais de liderança eclesiástica serão provados drasticamente. Um vento soprará a palha e sacudirá a igreja até que reste apenas o que não pode ser movido, o bom, o real, o verdadeiro. E após isso, juntamente com a apostasia, a mornidão, a corrupção e o pecado, haverá também um grande movimento do Espírito Santo. O Senhor tem um propósito definido ao sacudir a igreja,
de todo esse problema resultará em maturidade verdadeira e crescimento espiritual. Deus irá sacudir a igreja e continuará a fazê-lo, até que Satanás e seus enganadores sejam expostos, até que haja clara distinção, clara diferença entre cristãos carnais que têm sido enganados e são parte do sistema de engano de Satanás, e os crentes que compõem a noiva de Cristo pura e justa. Um remanescente santo e consagrado, cujos olhos estão fixos em Jesus Cristo e cuja fé está firme na palavra de Deus, irá levantar-se após esse abalo. Os verdadeiros serão separados dos falsos. Deus está falando ao seu povo. Os dias em que os cristãos se apoiam em homens e em seus ensinamentos, em vez de colocar os olhos em Deus e em sua palavra, já passaram. Então, medite nesta palavra, fica firme com Deus, procure Deus, busca Ele de todo o seu coração. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo.